Algumas pessoas dizem que trabalhar em uma fazenda é fácil, já que tudo o que você precisa fazer é lidar com animais domesticados. Mas o que acontece quando esses chamados animais domesticados se tornam criaturas agressivas e perigosas? De ataques brutais de touros a investidas perturbadoras de carneiros. Neste vídeo veremos animais de fazenda que saíram em disparada, capturados em vídeo. Vamos ver 25 vezes em que animais da fazenda ficam furiosos e são capturados pela câmera. Vemos um fazendeiro entrar em um cercado de lhama para limpar o espaço. Infelizmente, a lhama não é muito fã do que ele está fazendo. Apesar de a lhama excessivamente agressiva tentar machucá-lo, o homem permanece calmo e ignora o animal para terminar sua tarefa. Mas, de repente, ele corre do animal enfurecido e acaba desistindo de sua limpeza. Eu acho que ele pediu conta e foi embora. O início do vídeo mostra um cuidador em uma fazenda tentando acalmar um grande touro enquanto é gravado por seu amigo. No começo, nada de notável acontece, mas, à medida que o vídeo continua, algo extremamente horrível acontece. Infelizmente, o que acontece a seguir permanece desconhecido, pois o vídeo é cortado abruptamente. Um grande grupo de touros pode ser visto sendo conduzido para dentro de uma grande sala de separação para dividir os machos e as fêmeas. A princípio, tudo corre bem, e as vacas permanecem obedientes. Infelizmente, isso não duraria muito quando um touro entra em cena. Felizmente, ninguém foi atingido pelas investidas do touro em disparada. Uma fazendeira animada com uma nova vaca que acabou de dar à luz. Ela imediatamente se aproxima do bezerro e tenta marcá-lo nas primeiras 24 horas, provavelmente porque depois não teria outra chance. Infelizmente, é também quando a mãe é mais protetora. Como uma fazendeira experiente, ela permanece calma e tranquila, pensando que a vaca não faria nada. Ah, como ela estava errada! Felizmente, a fazendeira não sofreu ferimentos no ataque agressivo. Lhamas geralmente são calmas, mas podem se tornar perigosas se ameaçadas ou estressadas. Para se defenderem, podem chutar com patas poderosas, morder ou cuspir. O comportamento agressivo é raro, mas possível, especialmente se forem mal manuseadas ou se sentem encurraladas. Uma mulher está tentando alimentar um avestruz agressivo dentro de um cercado. Desde o início, podemos ver que o animal fica ansioso até que, finalmente, ele faz isso. A mulher tenta manter o perigoso avestruz longe dela, mas o animal continua sendo agressivo. O início do vídeo mostra um homem tentando filmar um carneiro ansioso e agressivo. De repente, ele faz isso. Podemos ver o homem tentando evitar o animal no início, mas, depois de perceber que o carneiro estava falando sério, ele começa a se preocupar. Este encontro mostra um grupo de fazendeiros tentando, com todas as forças, não se machucar enquanto tentam marcar esses grandes bisões. Os bisões são extremamente perigosos devido ao seu tamanho, velocidade e imprevisibilidade. Eles podem investir quando ameaçados, causando ferimentos graves ou até fatais. Felizmente, eles conseguiram completar a tarefa sem ninguém se machucar. Esses fazendeiros estão lutando para cercar um carneiro agressivo que querem colocar em um caminhão para vender. Depois de horas de luta, finalmente conseguem, apenas para se encontrarem em perigo novamente quando isso acontece. Felizmente, eles conseguiram conter o carneiro, impedindo que ele os machucasse. Um homem se aproxima de seu avestruz em uma tentativa de realocá-lo para outro lugar na fazenda. Infelizmente, o animal decide protestar. Isso é ruim. Apesar dos perigos, o homem consegue mobilizar o animal, mas, mesmo depois disso, ele continua perigoso. O fazendeiro sofreu apenas ferimentos leves no ataque. Um fazendeiro pode ser visto apenas tentando alimentar os animais. Após alguns minutos, chega a vez das galinhas. Mas,
Infelizmente para ele, alguém está um pouco protetor demais. Apesar de tentar manter o animal calmo, o frango insiste em ser territorial, atacando o homem. O vídeo começa com o homem explicando seu truque para impedir um ataque de carneiro. Momentos depois, ele decide demonstrar em uma cena aterrorizante. Um carneiro está tentando investir contra você. Como você impede isso? Como detém? Ele continua. Veja só. Impressionantemente, ele parece estar certo, pois consegue impedir o carneiro de investir usando apenas um galho seco. Agora sabemos o que fazer ao ser atacado por um carneiro. Um fazendeiro decide pedir a ajuda de veterinários para cuidar de seu touro ferido. O vídeo mostra o grupo lutando para mantê-lo sob controle. Depois de finalmente acalmá-lo, decidiram soltá-lo, mas, infelizmente, o que aconteceu depois provou que estavam errados. É por isso que é sempre importante praticar cautela, independentemente das medidas de segurança tomadas. Um motociclista pode ser visto se divertindo ao pilotar em uma estrada de terra, curtindo a vista e gravando. Depois de vagar pelos campos, ele encontra um rebanho de vacas. Apesar disso, ele segue em frente, o que leva a isso. Felizmente, o animal agressivo não conseguiu alcançá-lo, deixando-o em segurança. O vídeo começa com um grupo de amigos filmando uma amiga alimentando uma lhama dentro de um cercado. A princípio, tudo parece bem, até que a mulher começa a provocar o animal, irritando-o, o que leva a fazer isso. Felizmente, o ataque foi contra o recipiente e não contra a mulher. Um casal pode ser visto dirigindo dentro de sua propriedade após um dia fora. Ao se aproximarem da área de estacionamento, veem algo chocante. O homem tenta assustar o carneiro agressivo, mas, infelizmente, o animal não planeja parar. O animal finalmente se cansa após um tempo e para de atacar. Marcar bezerros pode ser perigoso devido aos instintos protetores de suas mães, que podem investir ou atacar para defendê-los. Lidar com bezerros também traz o risco de lesões por coices ou movimentos repentinos, exigindo cautela e técnicas adequadas de contenção. As vacas podem ser fofas, mas são animais com os quais você deve ter cuidado. Um fazendeiro entrando em um cercado de carneiros para alimentar um cordeiro protegido por um pai feroz e muito agressivo. Apesar dos ataques, o fazendeiro continua tentando alimentar o cordeiro até que, finalmente, o carneiro se irrita e faz isso. Felizmente, a investida não foi tão forte e o fazendeiro saiu ileso. O vídeo começa com uma mulher sendo gravada pelos amigos enquanto carrega um filhote de alpaca que decidiram inspecionar em sua fazenda. A princípio, as outras alpacas parecem tolerar a mulher carregando o filhote, mas, depois de alguns segundos, as coisas começam a sair do controle. Felizmente, foi apenas uma investida leve. Isso poderia ter terminado de forma muito diferente. Os bisões são muito perigosos, capazes de investir a velocidades de até 56 km por hora. Seu tamanho e força podem causar ferimentos graves ou até a morte. Manter bisões em fazendas é perigoso porque elas são imprevisíveis, fortes e podem facilmente quebrar cercas, representando riscos para os manipuladores e propriedades vizinhas. Lhamas usam cuspe para atacar, projetando uma mistura de saliva e conteúdo estomacal em ameaças. Isso distrai predadores e estabelece domínio no grupo. Infelizmente, para este repórter, a lhama decide fazer mais do que cuspir depois de se irritar com a equipe de filmagem. No final, o repórter permanece ileso e ri do incidente. Neste encontro, vemos um homem tentando alimentar um peru que vive no quintal. Apesar da situação permanecer calma a princípio, as coisas rapidamente saem do controle após isso acontecer. Felizmente, ele conseguiu fugir, evitando ferimentos.
Um homem pode ser visto alimentando seu touro jovem enquanto espera ajuda para transportar o animal. O touro age calmamente, mas, após alguns segundos, faz algo incrivelmente assustador. Felizmente, o touro jovem não consegue alcançá-lo, ou isso poderia ter terminado de forma trágica. O que deveria ser uma visita divertida ao zoológico de repente se torna assustadora depois que uma lhama decide fazer isso. Sarah, ela está seguindo você, apesar de tentar ignorar o animal. A mulher continua sendo seguida até que, finalmente, isso acontece. Vai por ali. Vira à esquerda. Querida, cuidado. Ela quer sua comida. Felizmente, o animal estava apenas atrás da comida dela, deixando-a em paz assim que conseguiu o que queria. Uma criança é vista encantada enquanto observa uma lhama mastigando sua comida de perto. Ela faz muitas perguntas, curiosa sobre o lindo animal, até que, de repente, a lhama faz algo extremamente surpreendente. Felizmente, a criança não se machucou, e todos riram desse encontro inesperado. Algumas pessoas subestimam os perigos que as vacas representam para os humanos. Veja o que este fazendeiro precisa enfrentar todos os dias. Separar vacas pode ser perigoso devido aos movimentos imprevisíveis dos animais, ao risco de ser pisoteado ou chutado e ao estresse causado tanto em humanos quanto em animais. Graças à sua experiência e habilidade, ele conseguiu completar a tarefa sem se machucar.